Primeiro processo, discussão única do processo 040/2013, projeto de lei que dispõe sobre liberação aos obesos e gestantes de passarem nas catracas de ônibus e da outras providências. Autoria, vereador Edinho Guedes. O processo está em discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, eu vou fazer aqui da mesa a defesa. É um projeto simples, que parece ser um projeto já antigo, protocolado na casa, e eu acabei concordando em colocar em votação, na apreciação, junto com um processo bastante similar que nós temos de autoria coletiva, do vereador Arildo, do vereador Analino, do vereador Rogério Timóteo, do vereador Paulinho do Esporte, tem mais algum, acho que eram 5, que é a possibilidade de que as pessoas obesas e as mães gestantes, para utilizar o transporte público, possam entrar pela porta e não passar na roleta pela questão ergonômica. Muitas vezes existe o constrangimento de entalar na roleta, literalmente entalar, esse é o termo. E a gente recebeu alguns relatos dessa ocorrência, e não existe um procedimento nesse caso, e nós fomos pesquisar, alguns municípios já possuem essa lei, onde autoriza as pessoas que têm essa característica a entrar na porta do meio do ônibus lá, fazer o pagamento normal, não é nenhum tipo de isenção que eu estou propondo, mas apenas uma questão logística, e em especial as gestantes, pela até a questão da segurança, né? Às vezes o solavanco do ônibus, e a pessoa está passando na roleta lá, bem apertado, o perigo aí de lesar a barriga ou de machucar é maior ainda, né? Então, a preocupação veio de trazer mais conforto para esses munícipes que estão nessa condição, menos constrangimento para as pessoas obesas e mais cuidado e proteção para as mães gestantes. Então, a proposta é essa. Nós fizemos uma pesquisa com relação às cidades que já adotaram essa medida e adotaram com sucesso, e propusemos isso, tiveram os pareceres favoráveis, tanto do jurídico quanto das comissões, e por isso eu encaminho e peço a solicitação de que o plenário vote favorável a essa propositura. É isso. Vereador Edinho, esse projeto, eu me lembro que há uns anos atrás foi colocado também, depois, na verdade, foi até retirado pelo próprio autor, porque existia algumas contestações em cima de um projeto. Não estou discutindo o mérito é bom, parabéns, mas, por exemplo, quando se fala em mulher grávida, como é que a partir de quantos meses? Então, o senhor permite uma parte? Não, deixa só terminar um pouquinho, daí você conclui. Quantos meses precisaria ter, por exemplo, ela estar grande? Já existe, por exemplo, o bom senso do próprio motorista ou cobrador, de a pessoa não poder passar pela catraca, ela já entrar lá. Mas, não sei, pode ir. Então, vereador, acho pertinente a sua dúvida. E o que acontece? O executivo, que é quem executa as leis, ele tem a prerrogativa de regulamentar esses detalhes através de decreto. Então, a ideia é que a gente lance esse direito, e o executivo, através da diretoria de transporte e tal, da forma mais adequada, defina esses detalhes, porque nós mesmos não podemos definir esses detalhes de como ele deve fazer essa aferição, se vai ter uma carteirinha, se vai ser a partir do 4º mês. Então, isso vai depender de um decreto regulamentador do Poder Executivo, que é quem aplica a lei. Então, a ideia é criar o direito tanto do obeso quanto da mulher grávida. Eu entendo isso, mas eu não quis me aventurar em eu definir isso. Por exemplo, obeso é a partir de quantos quilos? Entendeu? Certamente vai ser necessário que o Executivo crie um procedimento para aqueles que estejam nessa situação, se cadastrem e tal, porque
fica aberto, mas eu não entendo que a gente tenha competência de regulamentar com esse nível de detalhes, por isso eu preferi não colocar. E com relação ao projeto, acho que o projeto que entrou e depois saiu, parecido com esse, foi dos idosos, que estava aquela história da digital e tal. Não, foi esse mesmo. Eu me lembro, Eu não me não me lembro o recordo vereador disso. que fez. Isso faz muitos anos. Tá. É muito, não foi muitos nessa anos. gestão, entendi. Não foi nessa, não. Entendi. Eu acho que foi no ano de 2000 que eu estava como vereador. Então, eu tá. acho que foi nessa época. Não é da sua época. Pois não, Tá, ok. Hernani. Concede uma parte, Maurício? Eu acho interessante essa discussão e eu gostaria de chamar a atenção para a necessidade da evolução do direito da própria sociedade. Porque, como o vereador Edinho disse, a necessidade de uma regulamentação. Mas será que isso seria realmente obrigatório? Já que nós temos o princípio da razoabilidade, do bom senso, são questões simples de serem tratadas no dia a dia. Foi discutido isso na época. Então, eu acho que está na hora da gente evoluir nesse sentido e o próprio direito, o ramo do direito, também começar a buscar mecanismos. Não estou dizendo para que seja aberto para qualquer tipo de situação e abuso, não é isso, mas que a sociedade também tenha consciência e, com base nessa razoabilidade, no bom senso, passe a tomar algumas decisões no dia a dia que venham beneficiar a sociedade. Não, claro, é bastante importante a colocação sua também, mas e dentro do que o Edinho falou também, tudo bem. O executivo vai ter que fazer uma adaptação, uma regulamentação de que forma que poderia ser implantado essa logística da mulher grávida e do obeso para não passar na catraca. A razoabilidade já existe, isso hoje, e o bom senso do motorista e o cobrador. Mas vamos regulamentar? Vamos, eu acho que é oportuno também. Regulamenta. Agora vamos ver de que forma que vai ser, então, implantado pelo Executivo. Tem que colocar algumas regras, não é, Edinho? Aí sim. Porque se a mulher tiver com 1 mês, 2 meses, uma mulher que gravidez não é doença, né? Vamos partir desse princípio. E ela não está gorda. O rapaz que é considerado obeso, quantos quilos? Então, se ele realmente não passar pela catraca, o motorista já faria isso. Mas, regulamentando, eu acho que meu voto é favorável, mas pelo menos tem que regulamentar para poder não ter abuso da própria população, de alguns espertinhos, né? Que, às vezes, a gente fica chateado de ver que o brasileiro, às vezes, quer a lei do Gerson, né? Lei da vantagem. E a gente vê algumas coisas, algumas cenas que chateiam a gente, algumas pessoas. Como eu tenho visto até em termos de matéria, de reportagem, na Europa, as pessoas não pensam desse jeito, né? Inclusive, até passou no meu celular, ontem veio um rapaz que finge que derruba uma nota de 50 perto de uma outra pessoa, caminhando. As pessoas pegam e mudam de caminho e vão para o outro lado. Um só falou, opa, caiu aqui, daí o rapaz deu o dinheiro para ele. E eu já vi também esse tipo de matéria lá nos Estados Unidos. As pessoas, elas devolvem o dinheiro, ela chama. De cada 10, 10. Aqui, de cada 10, 1. Então, é interessante a gente fazer um negócio bem feitinho para que todos saiam satisfeitos, né? Isso é importante. Senhor presidente, queria deixar só aqui um registro, né, um apontamento com relação à liberação dos obesos, né, aos obesos e gestantes de passarem nas catracas de ônibus, que poderia ser feito o quê? Liberar a entrada desses e dessas pela porta do meio, entendeu? Isso já sanaria um caminhão de situações desconfortáveis para os usuários do transporte coletivo. Só isso que eu tenho para apontar e dizer aqui que é muito importante, quando a gente pensa, né, na felicidade, né, na qualidade de vida, tá? Também das gestantes e dos obesos. Tá? Então, esse é o meu registro que eu quero deixar, que é importante
liberar a porta do meio para que esses possam entrar no transporte coletivo. Presidente, também gostaria de falar sobre esse projeto aí. Projeto muito bom para a nossa população. E aí, no finado agora, eu, conforme não tenho carro, ando de bondão, saímos do Parque Minha Lua, e o Maria Amélia, ele sai da rodoviária velha. Olha a situação que está aquela rodoviária velha. Mas por isso que chama velha, né? Já está complicado. O fiscal do ônibus colocou todo mundo pela porta do meio, quem tivesse a carteirinha. Gente, está interessante, não precisa passar mais na catraca. Olha, vereador, nós estamos implantando isso na cidade. Falei, graças a Deus. Então, todo que tem a carteirinha foi passado pela porta do meio para não passar na catraca. Mas o que eles reclamaram daquela rodoviária sobre banheiro não é brincadeira. Não tem banheiro, o banheiro está lacrado, fechado aquele banheiro da rodoviária. E os idosos tomam remédio para pressão, ele tem que ir no banheiro. E tem um estacionamento lá, um bar lá, que cobra R$2 para ir no banheiro. Gente, as rodoviárias não cobram mais nada, como é que aqui Jacareí pode cobrar R$2? Se você gastar, você não paga nada. Se você não gastar, você paga R$2. Absurdo o que acontece na cidade de Jacareí. Mas não está no projeto aqui o problema do banheiro. O problema, se foi implantado isso para os idosos, e conforme está aqui no projeto, a gestante, obeso, ótimo para a cidade de Jacareí. Está certo. Então, pode contar meu voto favorável a essa população da nossa cidade de Jacareí. Senhor presidente, também gostaria de contribuir também com o projeto. É importante destacar que, no parágrafo único, ele fala que ele não isenta da cobrança da tarifa, né? Isso é importante destacar, porque não é porque não passa pela catraca que deixa de pagar. Então, tanto os obesos como também as gestantes, no caso, eles estarão pagando pelo transporte. Tá? Tudo bem que não vai passar pela catraca, né? Então, é um detalhe que eu quis pontuar aqui no caso, né? Mais alguém? Passamos, então, para a votação do projeto. Vereadora Ana Lina. Favorável. Vereador Valmir do Parque Meia Lua. Presidente, meu voto é favorável. Vereador Edgar Sasaki. Favorável. Vereador Edinho Guedes. Favorável. Vereador Fernando da Ótica. Favorável, senhor presidente. Hernani Barreto. Favorável. Vereador Itamar Alves. Senhor presidente, eu sou contrário a esse projeto porque no capítulo 2º, que fala da presença da assistência social, e artigo 53 da Lei Orgânica do Município, não é verdade? Diz que isso aí é iniciativa, esse projeto é iniciativa do Executivo Municipal e não do Legislativo. Está na nossa Lei Orgânica do Município. Vereador José Francisco. Favorável. Está aqui mesmo. Vereador Maurício Raca. Itamar, você tem toda a razão, porque está escrito aqui, não é? Na Lei Orgânica do Município, o benefício previsto, né, os benefícios previstos, né, nessa área, será regulamentado por lei de iniciativa do Executivo Municipal, que poderá instituir também um programa complementar de transporte gratuito para pessoas, né, portadoras de deficiência, aí vai. Mas, aí no caso aqui é gratuito. Ô Maurício Raca, esse aí é o projeto meu que vai entrar, esse da deficiência. Não, é que o Itamar pegou esse gancho da lei orgânica para falar que qualquer regulamentação em relação ao transporte urbano seria do Executivo. É isso que ele falou, mas eu voto favorável. Entendeu? É que é outra situação. Vereador Paulinho do Esporte. Favorável. Vereador Rogério Timóteo, favorável. Vereadora Rose Gaspar. Favorável.
Projeto de lei que dispõe sobre a liberação aos obesos e gestantes de passarem nas catracas de ônibus e da outras providências, de autoria do vereador Edinho Guedes, foi aprovado com 11 votos favoráveis, um contrário.